Os livros de Daniel e Apocalipse estão profundamente interligados. Eles funcionam como peças essenciais de um grande quebra-cabeça profético. Daniel recebeu visões detalhadas sobre reinos terrenos, bestas simbólicas e o tempo do fim. Séculos depois, João, na ilha de Patmos, recebeu revelações que expandem e complementam as visões de Daniel. Apocalipse não apenas ecoa, mas também confirma as profecias registradas por Daniel. Este estudo explorará como esses dois livros se complementam de maneira notável. Juntos, eles revelam uma linha do tempo profética abrangente. Essa linha do tempo aponta diretamente para os eventos finais da história humana. Compreender a conexão entre Daniel e Apocalipse é fundamental. Ela ilumina o plano divino para o futuro e o desfecho final do grande conflito. Uma das conexões mais claras reside na profecia dos impérios mundiais. Daniel, no capítulo 2, descreve uma estátua imponente vista em sonho pelo rei Nabucodonosor. Essa estátua simboliza uma sucessão de impérios. A cabeça de ouro representa a Babilônia, o peito e os braços de prata a Medo-Pérsia, o ventre e os quadris de bronze a Grécia e as pernas de ferro a Roma. Os pés, parte de ferro e parte de barro, representam as divisões finais do Império Romano. Em Apocalipse, no capítulo 13, vemos a mesma sequência de poderes. Eles são representados por figuras de bestas emergindo do mar. Apocalipse utiliza uma linguagem simbólica ainda mais rica e detalhada para descrever essas mesmas potências. A besta de Apocalipse 13 incorpora características das bestas de Daniel 7, que representam esses mesmos impérios. Ambos os livros, portanto, apresentam o mesmo cenário de reinos terrenos sucessivos. Esses reinos humanos, com toda a sua glória e poder, são temporários. A profecia culmina com a destruição da estátua por uma pedra cortada sem mãos. Essa pedra representa o reino de Deus, que substituirá todos os reinos terrenos e subsistirá para sempre. Aprofundando a análise, Daniel 7 descreve 4 bestas específicas emergindo do mar. A primeira é semelhante a um leão com asas de águia, representando Babilônia. A segunda é semelhante a um urso, levantada de um lado, simbolizando a Medo-Pérsia. A terceira é semelhante a um leopardo, com 4 asas de ave e 4 cabeças, representando a Grécia, sob Alexandre, o Grande, e suas divisões. A quarta besta é terrível, espantosa e muito forte, com grandes dentes de ferro. Ela devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava, representando o Império Romano. Essa terrível besta possuía 10 chifres, simbolizando as divisões do Império. Em Apocalipse 13, João vê uma besta emergindo do mar. Essa besta de Apocalipse reúne características das 4 bestas de Daniel. Ela é semelhante a um leopardo, tem pés como os de urso e boca como a de leão. Isso demonstra claramente que a visão de Apocalipse 13 é uma continuação e expansão da visão profética de Daniel 7. Apocalipse não introduz novos poderes mundiais principais, mas aprofunda a descrição dos já apresentados em Daniel. A besta de Apocalipse 13 representa a culminação e a síntese desses poderes terrenos. Ela manifesta a essência da oposição ao reino de Deus ao longo da história. Dentro da visão das bestas em Daniel 7, surge uma figura particularmente significativa, o chifre pequeno. Este chifre emerge entre os 10 chifres da quarta besta, Roma. O chifre pequeno tem olhos como olhos de homem e uma boca que falava grandes coisas. Ele arranca 3 dos primeiros chifres e se torna proeminente. As ações do chifre pequeno são descritas. Ele fala palavras contra o Altíssimo e persegue os santos do Altíssimo. Ele também intenta mudar os tempos e a lei. Comparando essa figura com a besta que emerge do mar em Apocalipse 13, notamos paralelos impressionantes. A besta de Apocalipse também tem uma boca que fala grandes coisas e blasfêmias. É dado à besta autoridade para agir por um período específico,
Ela abre a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Crucialmente, a besta de Apocalipse faz guerra contra os santos e os vence. É-lhe dado poder sobre toda tribo, língua e nação. Ambas as figuras, o chifre pequeno de Daniel 7 e a besta de Apocalipse 13, representam a mesma potência anticristã. Esta potência manifesta-se no cenário mundial no tempo do fim. Ela combina poder político e religioso para perseguir o povo de Deus. A descrição em Apocalipse fornece detalhes adicionais sobre a natureza e as ações dessa potência. Outra conexão vital reside em um período profético misterioso. Este período é mencionado em Daniel 7 e novamente em Daniel 12. Em Daniel 7:25, é dito que o chifre pequeno prevaleceria contra os santos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Em Daniel 12:7, o mesmo período é mencionado em relação ao fim das maravilhas e a dispersão do poder do povo santo. Surpreendentemente, Apocalipse também faz referência a este exato período. Em Apocalipse 12:14, a mulher, simbolizando a igreja, é sustentada no deserto por 1 tempo, tempos e metade de 1 tempo. Em Apocalipse 12:6, o mesmo período é citado como 1260 dias. Apocalipse 13:5, ao descrever a autoridade da besta, menciona que lhe foi dado poder para continuar por 42 meses. Um tempo, na profecia bíblica, é geralmente entendido como um ano profético. Assim, 1 tempo, tempos e metade de 1 tempo. 1 plus 2 plus 0,5 totaliza 3,5 tempos ou anos proféticos. Usando o princípio profético de 1 dia por ano, Ezequiel 4:6, Números 14:34, 3,5 anos proféticos equivalem a 1260 dias proféticos. 42 meses de 30 dias também totalizam 1260 dias. Todas essas referências apontam para o mesmo período profético de 1260 anos literais. Este período simboliza um tempo de perseguição intensa e dominação sobre o povo de Deus. Historicamente, muitos estudiosos interpretam este período como correspondendo à supremacia do poder papal durante a Idade Média religiosa. A concordância entre Daniel e Apocalipse sobre este período reforça sua importância profética. Daniel e Apocalipse convergem também na descrição do juízo divino. Em Daniel 7, imediatamente após a descrição das ações do chifre pequeno, a cena muda para um tribunal celestial. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros, descreve Daniel 7:10. O poder do chifre pequeno é tirado e o domínio é dado ao Filho do Homem e aos santos do Altíssimo. Este juízo precede o estabelecimento final do reino de Deus. Ele valida a causa dos santos que foram perseguidos pelo chifre pequeno. Apocalipse, por sua vez, descreve o juízo final em detalhes no capítulo 20. João vê tronos e almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Ele vê os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Os livros são abertos, incluindo o livro da vida. Os mortos são julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Este é o clímax do plano divino de justiça. A mensagem central em ambos os livros é clara. O mal tem um prazo, um limite estabelecido por Deus. A opressão e a perseguição não durarão para sempre. O juízo divino garante que a justiça será feita. O reino de Deus prevalecerá definitivamente e os justos receberão sua recompensa eterna. Finalmente, a maneira como Daniel e João são instruídos sobre suas profecias revela a relação entre os livros. Ao concluir suas visões, Daniel recebe uma ordem específica. Em Daniel 12:4 é dito a Daniel: Tu, porém, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao tempo do fim. As visões de Daniel eram para ser seladas, sua compreensão plena reservada para um tempo futuro.
Em contraste direto, João recebe uma ordem oposta ao final do livro de Apocalipse. Em Apocalipse 22:10, o anjo diz a João: "Não seles as palavras da profecia deste livro." A razão dada para não selar é significativa, porque o tempo está próximo. Isso indica que as profecias de Apocalipse, baseadas nas de Daniel, são para ser abertas e compreendidas no tempo do fim. Este contraste enfatiza que Daniel antecipou o tempo do fim, mas Apocalipse o revela com detalhes e clareza para aqueles que vivem nesse período. Apocalipse desvela o que estava selado em Daniel. Assim, Apocalipse não é um livro isolado de profecia. Ele é a continuação, a expansão e a conclusão da narrativa profética iniciada em Daniel. Juntos, Daniel e Apocalipse fornecem um panorama completo dos eventos que levariam ao estabelecimento eterno do reino de Deus. Eles são guias indispensáveis para entender os tempos em que vivemos e o futuro que aguarda a humanidade.